O tema hoje é o valor da visão. Amém. Tá? Nós temos Isaías 4, de 2 a 6, que fala assim: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio o esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então nós temos aqui o valor da visão. Nesse texto temos uma ilustração de como podemos conseguir criar um clima favorável para o crescimento, baseado na imagem de um futuro que se deseja. A visão dada por Deus é poderosa para conduzir ao cumprimento dos seus propósitos. Qual o propósito de Deus para você? Creia, ele pode ser estabelecido. Então nós vamos ver alguns exemplos aqui, mas antes desses exemplos aqui, nós vamos citar um exemplo, que é o exemplo do pastor Rogerinho. Amém. Amém. Realmente, Guerra, a gente quando olha determinadas situações e algumas circunstâncias na vida da gente, a gente vê o quanto Deus nos conduz para cumprir com o propósito dele e a visão que ele tem a respeito de nós e a respeito daquilo que ele quer que façamos para o reino. Não para ele no sentido de fazer para Deus, porque Deus ele não tem necessidade de coisa alguma, né? Mas ele tem planos, propósitos e nos incluiu. Né? É um privilégio extremamente grande. Não há outra palavra para descrever o que é poder trabalhar no reino de Deus, a não ser privilégio. Com certeza. Porque Deus poderia fazer absolutamente tudo sozinho, liberar uma palavra e tudo ser feito, mas Ele nos deu uma visão e uma oportunidade de participação na construção desse reino e dessa visão. Amém. Então, eu hoje, né, na vida que a gente tem levado hoje, às vezes a gente olha para trás e vê como foi que Deus veio nos conduzindo, como foi que Deus foi nos moldando, nos ensinando, nos dando oportunidades de crescer, né? Mesmo através dos nossos erros, mas Ele sempre estando perto e nos conduzindo para que a gente alcançasse a visão e o propósito dele. E esse tem sido uma das maiores dificuldades que a gente tem quando a gente está tratando com pessoas que vêm buscar cura, restauração, libertação. É exatamente a dificuldade de poder ver esse agir de Deus, mesmo nas dores, nas experiências traumáticas, nas perdas, nas circunstâncias adversas, ver o quanto que, de repente, Deus pode estar usando tudo isso. Né? Então, essa questão de perceber a visão, de ter clareza em relação à visão, ela é algo extremamente curador e motivador, e uma das coisas que nós precisamos, mesmo nas dificuldades e adversidades, procurar entender. Esse texto de Isaías é interessante porque quando a gente que conhece um pouquinho de Isaías vê o título falando a respeito de visão, já pensa logo em Isaías capítulo 6, né? Com certeza. Já caminha para lá. Já caminha para lá. Mas em Isaías capítulo 6, nós temos a visão que Isaías teve de Deus.
Nesse contexto aqui no capítulo 4, é a visão que Isaías está tendo a respeito do propósito de Deus, não apenas para a pessoa de Isaías, mas para a própria cidade de Jerusalém e para a nação de Judá e para o povo de Israel como um todo. Com certeza, não é? Então, isso mesmo. essa visão ela vai muito além. Claro que a experiência que Isaías teve no capítulo 6 foi algo extremamente enriquecedor e norteador para a vida de Isaías. Mas muitas vezes a visão, ela vai um pouquinho além. Enquanto eu estou falando, eu estou lembrando aqui de palavras proféticas que nós recebemos através de profetas, inclusive do mundo todo, a respeito da visão de Deus e do propósito de Deus para o Brasil. Sim, com certeza. E o quanto, em determinados momentos da própria história e da própria condição da igreja, a gente vê o quanto que parece que nós estamos tão distantes dessa visão ou caminhando no sentido tão, parece que na contramão do nosso chamado e da visão de Deus para nós. Então, isso vale a pena como ponto de reflexão, né? Porque essas experiências e todas essas coisas podem nos ajudar a não só ter clareza da visão, mas valorizar, inclusive, o propósito que Deus tem para nós e empenharmos nele. Amém. Amém. Nós já temos aqui uma série de participações, não é? Então, vamos citá-las algumas. Olá, pastores, Jesus abençoe vocês. Este programa que é uma bênção. Peço oração para a minha família e para a minha vida. Creio na promessa de Jesus na minha vida. Obrigado. Um abração, é o nosso querido Tiago, que está sempre acompanhando, né? Amém. Um abração, viu, Tiago? Tiagão. Deus continue te abençoando também. Bom dia, sou Bruno de Manaus, um abraço a todos. Manda um alô aí à minha célula Peniel. Ó, essa Peniel é... Amém. Então, um abração aí para a célula Peniel, viu, de Manaus. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço. E o Ministério Internacional casal, Ágape. Um casal amigo meu que mora em Manaus, né? Já que é para mandar um abraço, Sim, né? por que não? Então, Álvaro e Jailene, um abraço para vocês e que Deus possa realmente estar trazendo o propósito a cada dia para o coração de vocês, mas o propósito dele, em nome de Jesus. Amém. Beijo para vocês. Amém. Temos uma participação aqui, DDD 21, do Rio de Janeiro. Olá, eu queria saber o que consiste em fazer a obra, não é? Eu creio que é a obra de Deus. É a igreja que vai até o doente espiritualmente ou o doente que vai à igreja? Quando eu vou no hospital, creio, para mim, que quem vai sou eu, e não é o hospital que vai até mim. Interessante sua pergunta. Olha só, a palavra de Deus, ela estabelece para nós como o ide, ou seja, ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu entendo que existem as duas situações, não é? Ou seja, o papel da igreja é ir e pregar o evangelho. Agora aqui você está falando da questão do doente espiritual, não é? Ou seja, parte-se do pressuposto que ele já conhece o Senhor. Então existem ministérios que são ministérios que vão, tem os ministérios da retaguarda, né? Tem aqueles ministérios que aparecem mais e tem aqueles ministérios que fazem o papel da retaguarda, né? Que é aquele que sustenta, aquele que aconselha, aquele que treina, é aquele que discipula, não é? Então, esse processo é um processo que as pessoas precisam vir. Eu posso discipular lá? Posso, mas tem também o aspecto de congregar, de reunir, de encontrar. Então, eu entendo que, embora o Evangelho diz que eu tenho que ir e pregar o Evangelho, e essa é uma realidade, e muitas vezes a gente associa mais a questão do evangelista ou as ações evangelísticas, né? Mas tem a retaguarda da intercessão, tem a retaguarda que vai discipular esses que vão converter, que vão ensinar os princípios da palavra de Deus. E aí, então, também tem os ministérios como o nosso, que é um ministério de retaguarda, ou seja, as pessoas vêm até a gente, não é? Nós não temos condições de ir até as pessoas, e até porque também, assim, somos limitados, não é? Então, na realidade, nós recebemos as pessoas para poder ministrá-las, ajudá-las para que elas possam ir, não é? Esse é o entendimento, que existe uma grande engrenagem e todos os dedos das mãos, elas fazem parte do corpo
e tem a sua ação. Então, eu queria só corrigir você quando você diz aqui, ó, quando eu vou no hospital, creio para mim que quem vai sou eu, não é você não. É a igreja que está indo, viu? Mesmo que você esteja sozinho, mesmo que você esteja lá, sabe, orando para aquela pessoa. Então, não é você, é a igreja. É a igreja que está agindo, ok? Através dela. Através dela, claro, é a igreja. Com certeza. Né? Então, verdadeiramente, é ela que está indo, não é o hospital que está indo até as pessoas, não é? Até porque eu vejo que os hospitais hoje não teriam condições de fazer esse papel, né? Muito bem, vamos aqui mais alguns. A paz do Senhor. Essa é por guerra. Sonhei que eu estava numa casa na qual meu companheiro me traía com outra mulher. E ela se vestiu de noiva e foi para o quintal dançar numa roda de mulheres vestidas de branco. Um homem apareceu e me falou, eu sou pai de santo. Eu saí de perto e fui na sala da casa que parecia um altar. Lá estava a minha ex-sogra, que é missionária, estava com os pés rachados e deformados. O que isso pode significar? DDD 17, interior de São Paulo. Bem confuso, né? Bem. Porque tem missionária, tem... isso aí seria bom ela mandar um e-mail para a gente, explicando isso mais profundamente, tá? Para a gente poder fazer uma análise aí. Tem muita coisa dentro desse sonho aí, eu creio que vai ficar mais... Para a gente explicar com mais detalhes, você manda para a gente um e-mail e nós vamos explicar para você, tá? Eu acho melhor assim. Ok. Ele está muito complexo, aí tem várias partes aí, né? E seria melhor para... Ok. Bom dia, graça e paz, peço oração, pois estou desempregada, pois hoje eu tive um sonho que eu tinha voltado para o meu emprego. Ok. Vamos orar assim. Pastor, não diga o nosso nome, não vou falar não, tá? Peço oração pela minha filhinha, 17 anos, que começou a namorar um rapaz e em 5 meses ele já colocou a aliança de compromisso sem falar conosco. Isto foi em janeiro. Desde daí ela começou a ter desmaios, ataques de pânico e depressão. Nem consegue mais estudar. E percebemos que existe uma dependência emocional muito grande, não é? Desculpa, eu perdi aqui. Ok. Uma dependência emocional muito grande depois disso. Peço oração, pois ontem eu já mandei ela tirar a aliança, pois desde o momento que ela colocou a aliança, ela nunca mais foi a mesma. Mesmo indo no psiquiatra, tomando um monte de remédios e indo na igreja, ela até cantava e dançava na igreja. Hoje não consegue mais. Me ajudem a orar, quero ver a minha filha feliz com uma vida normal de novo. Peço oração pelo meu marido e por mim também. 17 anos... Ela, na realidade, não faz uma pergunta, ela só pede oração e descreve um quadro. O que a gente precisa avaliar, e aí, no caso, a senhora teria condição de avaliar isso, o quanto que a influência desse moço, né, pode ser maléfica, porque pode acontecer situações que o fato dela estar com essa pessoa ter desencadeado medos, inseguranças, até mesmo diante de um próprio futuro compromisso, né? Então, isso pode não ser nada em relação ao próprio moço, né? Pode ser algum medo que hoje a sua filha está diante de uma mudança, diante de uma decisão, de um compromisso, e aí aflorou esse medo ou essa ansiedade, alguma coisa nesse sentido. Agora, quem tem mais capacidade para avaliar realmente essa situação é vocês que estão envolvidos nesse processo, né? Então veja a origem desse moço e o quanto realmente esse relacionamento ele é um relacionamento
danoso. Agora, nada melhor do que pedir ao Senhor para trazer luz sobre a situação, né? A gente não pode julgar as pessoas, né? E não é essa a nossa função, mas que venha a luz do Senhor sobre esse relacionamento, porque na luz do Senhor nós vemos a luz, né? Amém. Amém. Nós temos aqui a questão de visão e um homem de muita visão mesmo, que é Abraão. Criar uma grande nação. Foi uma missão assim difícil, né? Ele saiu de uma situação para ir em outra, saiu de adoração a deuses pagãos e foi para um Deus poderoso, soberano, que crê, quebrar o coração para isso. E outra coisa, a visão dele, uma nação. Então, realmente ele partiu para isso. Partiu para aquela nação que era a nação de Deus, o povo de Deus. Então, essa visão de Abraão aí foi uma visão tremenda e foi, assim, uma coisa muito grande na vida dele. E ele foi chamado amigo de Deus, um homem de fé. Uma coisa que a gente tem hoje, né, como proposta para você que está nos ouvindo, é trazer à sua memória situações de pessoas que receberam uma visão de Deus e que cumpriram o propósito e foram em direção à visão de Deus. Isso não quer dizer que elas não tiveram dificuldades, isso não quer dizer que elas não tiveram dúvidas, isso não quer dizer que elas não tiveram lutas, mas elas caminharam na direção daquilo que Deus estava mostrando para elas. Em muitos momentos ficaram na total dependência de Deus, porque as limitações humanas, naturais e das próprias circunstâncias eram situações que eles não conseguiram vencer, mas Deus interviu de maneira sobrenatural. E aí, o primeiro deles é realmente Abraão, que nós colocamos isso. Teve uma visão? Sim. Qual é a visão? De construir uma nação. Agora, construir uma nação em uma terra que ele não conhecia, que ele não sabia onde era, e através de uma mulher que era estéril. Então... Não é fácil. É muita fé para um homem só, né? Não, você olha e fala assim, isso é muito desafiador. Mas a visão de Deus, ela é de alguma forma desafiadora, né? Por isso, nós dependemos dele. E não se preocupe se a visão que Deus tem te dado parece muito grande para você, mas ele não te deixará sozinho. E na hora que você estiver no seu limite, ele vai intervir para que essa visão seja alcançada. Amém. Né? Nós temos aqui outro grande homem, né? Nós estamos falando aqui de grandes homens. Nós temos mais um aqui, Moisés. Guiar o povo de Israel para fora do Egito. Outro desafio, não é? Para começar da onde ele saiu e depois descobriu quem ele é. Depois ele pegou essa missão, que ele ainda tentou escorregar dela, mas Deus falou, não adianta, é você que vai tirar o meu povo e vai levar para o deserto, vai abrir Mar Vermelho, vai fazer o que ele fez. Agora, é um homem de visão, Deus passou a visão para ele, e ele executou a visão da forma que Deus passou para ele. Mas para isso, ele teve que ter muita fé, suportar 10 pragas, que eu sei que muitos não passariam por isso e não conseguiriam, mas esse aqui realmente é um homem que entendeu a visão de Deus. Nós temos alguns Moisés por aí, Rogério? Ô, Guerra, temos num sentido que é o que eu quero ressaltar a respeito da vida de Moisés. E a diferença entre Moisés e Abraão, por exemplo. Né? Então Deus, quando ele falou com Abraão, ele falou, vai, né? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ali eu farei de você uma grande nação. E Abraão pôde não ver necessariamente, ele não viu a nação, mas ele viu a terra e ele viu na dimensão espiritual aquilo que seria gerado depois dele. E Deus deu a Abraão um direcionamento,
né? Vai, eu vou te mostrar. E ele foi vivendo, né? Com claro, certeza. teve alguns deslizes, mas também quem não tem, né? É. E é bom a gente ver esses deslizes que a gente olha para a nossa vida e fala assim, e Deus não desistiu do plano. É, lógico, não é? Mas se, essa é o meu pensamento, Moisés teve várias situações onde ele evitou o chamado, né? Onde ele discutiu com Deus, colocou as suas impossibilidades, mas ele vai. Só que Deus não mostra como que seria. Sim, com certeza. Não é? Aí eu vejo uma diferença. Abraão sabia o quanto demoraria, que seria algo que realmente demandaria um tempo, né? Sabia onde ia ficar. Agora, com Moisés, Deus não mostrou como seria. Ele só deu uma pista, né? Eu endurecerei o coração de Faraó. Só. Para que eu seja glorificado. Não é? Com certeza. Eu tenho a impressão que se Moisés soubesse o quanto ele seria, né? Teria que trazer de juízo de Deus para a vida da nação do Egito, do próprio Egito, que querendo ou não, ele amava. E isso é interessante. Com certeza. Ele viveu como egípcio e ele tinha uma relação com aquele povo, inclusive com o próprio Faraó. Mas Deus não mostrou quais seriam as pragas e nem que estas pragas viriam. Sim. Deus só falou com ele que seria glorificado. E olha, eu penso ainda que se Moisés tivesse tido o entendimento de que a obra não seria apenas tirar o povo do Egito, porque a partir do momento que ele tirou o povo do Egito, parte da obra estava pronta. Mas tinha uma outra parte, uns 40 anos de deserto que é murmuração, queixume do povo. Eu tenho a impressão que... E ainda aguentar um calo chamado Corá, né? Não, um só. Corá, Virão e outros. Jesus. Outros e outros. Então, a gente vai percebendo que em muitos momentos Deus nos dá uma visão. Sim. Mas Ele, a cada caminhada, e isso é importante, a cada passo, a cada caminhada, Ele descortina o passo seguinte. Isso mesmo. Então, isso é interessante e nós realmente, muitas vezes, precisamos lembrar disso. Então, a visão está lá, mas hoje o que eu tenho que fazer é o que está aqui. Então, vou fazer o que está aqui diante de mim da melhor maneira, porque isso é só mais um passo para eu chegar aonde preciso chegar. Ok, nós temos aqui uma série de participações. Vamos ver se a gente consegue avançar aqui. Bom dia. Hoje, o nome dele é Daniel, aqui de Belo Horizonte. Hoje eu acordei com um sonho. Sonhei que estava em um programa de televisão famoso, que por sinal foi a primeira vez que fui em um programa de televisão. Lá havia pessoas conhecidas e algumas não. Estávamos num concurso de comidas e quando a apresentadora chamou-me, ela foi me buscar no camarim. E quando entramos no palco, dei bom dia no microfone e após isso cumprimentei a todos, a todos um a um, com 3 beijinhos, dando-lhes bom dia. A última pessoa era uma senhora velhinha, bem enrugada. Fiz da mesma forma o cumprimento, dando os 3 beijinhos. E assim acordei. O que poderia ser esse sonho? Aí ele coloca uma observação. Alguns dias atrás sonhei com a minha conta corrente e lá havia uma quantia na qual não estava esperando. Antes disso, eu estava preocupado em como pagaria os meus compromissos. Daniel. Bom, tem 2 situações aí. A primeira em questão da televisão, lá em questão da senhora de idade e das pessoas que ele deu beijinho. Escolhas diferentes e sem acepção. Certo. Então tá havendo dentro dele esse desencontro aí, tá? Questão social, né? Talvez ele tá no nível de pensamento que ele não alcançou ainda. Então o sonho dele,
a visão dele está talvez muito alta ainda. Eu não estou dizendo que ele possa deixar de sonhar. Entendi. Mas eu acho que isso aí está mostrando que ele tem que botar o pé no chão. Você entendeu? Ele tá com um sonho assim, muito alto e muitas vezes comparando. Por isso você pegou a senhora, a velha, e pegou os outros que estavam lá. Você está fazendo, você está diferenciando as coisas na sua vida e você precisa de tomar uma posição diante disso aí, tá? Nessa questão. E botar o pé no chão. Né? A questão da sua conta lá é porque você também está sonhando desta forma. Eu creio que Deus está mostrando aí, em tudo isso aí, que é para você botar o pé no chão, olhar para frente e olhar para a realidade da sua vida. Isso. É realidade, buscar a realidade. Ok. Peço oração para a minha vida porque estou passando por um problema com síndrome de pânico, mas creio nas promessas de Deus para mim. E como que eu devo lutar contra essa doença? DDD 64, para já me dar um... Olha, primeiro identificando, né, se possível, aonde esse pânico foi desencadeado. Porque ter medo é algo que, de uma certa maneira, faz parte da nossa natureza humana e um nível de medo, né, é até saudável. Agora, isso gerar pânico e isso virar uma patologia, como é esse caso, aí realmente precisa ver tanto a tratar a nível como patologia mesmo, procurar, né, acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, se existem ou não questões espirituais envolvidas e, principalmente, tentar ver aonde que isso desencadeou. Agora, uma outra coisa interessante é você tentar criar, né, e não é muito fácil, mas buscar ajuda para criar uma rotina onde facilite, né, você sair dessa situação de pânico. Então, a ajuda de alguém, algumas atividades que possam realmente estar levando você a romper alguns limites, porque o pânico paralisa, né? Uhum. Então, e aí, em determinados momentos, contar com a ajuda de alguém, rompendo alguns limites e não ficar paralisado. Okay. Mas, no geral, é tratar mesmo patologicamente, buscar ajuda profissional e tentar entender esse mecanismo, como foi que ele desencadeou para alcançar essa cura. Ok. DDD 21, lá do Rio. Bom dia, estou assistindo a paz do Senhor. Peço oração pela minha família. Ok, vamos estar orando sim. DDD 34, bom dia, eu peço oração para mãe e irmã. Eu sou o Josimar. Obrigado, obrigado, vamos orar sim, apresentar diante do Senhor. Eu acho que vale a pena, inclusive eu quero falar sobre isso, Guerra, mas aqui tem uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente explicar. Ele diz assim, ó, como discernir um sonho comum de um sonho profético? É o Antônio lá de Niterói. Aí depois eu quero falar sobre essa questão do sonho. Tá. O sonho, nós temos o sonho secular e o sonho espiritual. Né? O sonho secular é aquele que acontece no dia a dia de muitas situações que pode acontecer com você. Por exemplo, todos nós sonhamos 1 hora por noite. É uma questão de limpeza, limpar a mente e aquilo que se passou durante o dia com você, aquilo que você não conseguiu completar. Agora, o sonho profético, não, ele vem de Deus. Deus vem mostrar através dos sonhos coisas que podem ser realizadas, coisas que podem ser evitadas, tá? Então, isso vem dentro do sonho profético. É um sonho espiritual e ele é diferente do secular. Ok, joia. É que eu estou passando os olhos aqui na série de mensagens que estão chegando e eu estou vendo muita questão de sonho. Sim. E eu queria, assim, não sei se vocês concordam comigo, a gente tomar uma postura um pouquinho diferente, porque senão fica um pouco complicado. A gente está, assim, falando sobre isso. Então, eu queria combinar uma coisa com você, nosso telespectador. Se você tem um sonho, você gostaria de saber, não é, o significado,
envia para a gente por e-mail, tá bom? Muito então, bom. eu vou pedir para repetir aqui novamente o nosso e-mail. Então, envia para o nosso e-mail e ali você põe todos os detalhes necessários que a gente vai responder e te direcionar dentro daquilo que o Espírito de Deus estiver revelando, né, sobre esse sonho, tá bom? Então, porque senão nós vamos nos deter muito em sonhos aqui e vai fugir um pouco do propósito do programa, não é? Então a gente vai ficar muito só na questão do sonho. A gente vai poder explicar se é secular, se é espiritual, se é profético, a gente vai poder dar uma informação bem mais precisa para a pessoa e mais completa. É, melhor. Não é igual que a senhora que ligou aqui com aquele sonho. É muitas coisas profundas. Muitos detalhes. E tem coisa que a gente não pode nem revelar aqui no ar. Exatamente. Não é? E a gente pode, por e-mail, a gente pode passar. Tá jóia? Então tá bom, queridos. Eu sei que alguns já enviaram aqui. Então, aí a partir de agora a gente assim não vai responder os sonhos. Amém. Aqui ao vivo, tá jóia? Aí você envia pra gente por e-mail que, dentro do possível, a gente vai responder. Muito beleza? bom. Vamos para frente aí, Guerra. Nós temos aqui Josué. Guiar o povo de Israel para a terra prometida. Deus deu uma visão a Josué e em cima dessa visão ele teve uma missão, que é uma visão bem levar o povo para a terra prometida, aquilo que eles estavam esperando. Agora é uma visão muito forte, porque ali tinha inimigo, tinha cidades fortes, né? E ele teria que entrar e assumir tudo isso. Agora, Josué, ele acompanhou Moisés durante esse período todo. E Moisés era o líder dele. E agora ele ia ser o líder cabeça daquele povo. Então, eu creio assim, essa visão que Deus deu para ele em cima de uma missão, não é tão fácil, não. Né? Não é tão fácil. Mas ele recebeu a visão e partiu pela missão que Deus tinha colocado na mão. Né? E é interessante, Guerra, quando nós olhamos a história de Josué, e nós vamos ver o quanto que Josué foi treinado para chegar exatamente nesse ponto da história da nação e fazer com que a nação pudesse alcançar a promessa que Deus tinha dado, não somente a Moisés, mas também a Abraão, que a gente já falou. Com certeza. Porque quando Deus levou e mostrou a Abraão e disse a Abraão, Abraão, o seu povo, né, a sua descendência vai ser uma grande nação e vai habitar essa terra. Amém. Abraão teve a visão da terra. Agora, Josué, ele vai levar o povo exatamente ao cumprimento da visão que Deus tinha dado a Abraão. E ele foi treinado, e é isso que é importante a gente ressaltar, o quanto ele foi treinado durante a sua vida inteira ao lado de Moisés para conseguir chegar e fazer aquilo que Deus o comissionou para fazer. Né? Então, nós temos uma vida inteira de preparo para um determinado propósito. Haverão inimigos? Sim. Haverão muitas vezes inseguranças, dificuldades, mas o treinamento que nós recebemos ao longo da nossa vida vai realmente fortalecer cada um de nós para quando tivermos que fazer aquilo que o Senhor tem para a gente fazer, que a gente faça com sabedoria. Amém. Né? Nós temos aqui Davi construiu o templo em Jerusalém. Então foi uma visão que Deus deu a Davi do templo. Apesar dele não ter construído o templo, quem construiu foi Salomão, seu filho, mas ele teve a visão, em cima dessa visão, ele deixou tudo pronto para que Salomão pudesse construir. Mas ele teve a visão e essa visão foi executada através do seu filho, mas ele deixou tudo pronto. Então Davi preparou aquilo que Deus deu ele, que é a visão de construir uma casa para o Senhor, um templo para o Senhor. Apesar que Deus não precisa de casa, mas havia o templo ali para que o sumo sacerdote pudesse ter liberdade ali e Deus também de passar para ele tudo que Deus queria passar para o povo. Um lugar que chamava Santo dos Santos. Então Davi construiu
esse local. Você já tocou na questão de Salomão e eu acho interessante a gente juntar os dois. Que ele concluiu a construção do templo. Concluiu. Então, Davi... o propósito de Salomão foi o de construir o templo. Sim. Né? O de Davi ele teve a visão do templo, mas ele não teve a visão para a construção do templo. Apesar de que, e aí eu acho como em termos de visão muito mais forte em Davi, foi a questão de estabelecer em Jerusalém o lugar de adoração. Amém. Então, com ou sem o templo, foi Davi que fez de Jerusalém esse lugar para a adoração. Quando ele traz a arca para Jerusalém, né? Mesmo depois daquela tentativa frustrada, mas ele não desiste, né? De trazer a arca, de trazer a presença de Deus, de fazer de Jerusalém o lugar de adoração. Amém. Então, essa visão é uma visão muito mais ampla do que o próprio templo. Amém. Porque o templo não tinha sido construído e já era o lugar de adoração. Já era o lugar de adoração. O templo depois foi destruído, mas continuou sendo um lugar de adoração. Mas nós temos muitas vezes, Guerra, e aí acontece. Então, como aconteceu entre Moisés e Josué, acontece com Davi, aliás, e Salomão. Um recebe a visão, mas o outro vai dar continuidade à visão. Assim também, Davi recebeu a visão e Salomão deu continuidade à visão. Né? Então, isso é importante. Muitas vezes, nós vamos receber a visão de Deus através da visão que Deus já deu a outra pessoa. E é importantíssimo nós lembrarmos disso. Exatamente. Né? Ok, nós temos aqui... Bom dia, amados pastores. Gostaria de pedir oração para o meu esposo, o Edson. Ele continua desempregado, para que ele não tire os olhos do Senhor Jesus. Por mim, meu empregador está com dificuldades também. Estou preocupada. E os nossos 2 filhos, o Gabriel e o Davi. Muito obrigado. Nós vamos orar, sim, para que verdadeiramente o Senhor possa abrir essa porta, né? Em nome de Jesus. Nós temos aqui DDD 82. Bom dia, estou assistindo. Manda um oi pra gente. Moro em Alagoas, Campo Alegre. A irmã Cláudia. Ô, Cláudia, um abração para vocês. Esse campo deve ser bom, né? Campo Alegre, né? Olha aí, que bênção. Aleluia. Um grande abraço para vocês, viu? Ela diz assim, eu tenho um casal de filhos que não aceita meu relacionamento com meu esposo, que voltou para casa e para Jesus. O que eu devo de fazer? Ok. Tenho um casal de filhos que não aceita o meu relacionamento com meu esposo, que voltou para casa e para Jesus. O que eu devo de fazer? O que a gente pode falar para ela? A impressão é que ele que ele abandonou a família em um determinado momento e agora ele encontrou o Senhor e ele voltou para casa e para o aconchego da família que ele tinha abandonado. Olha, minha irmã, se você recebeu o seu marido de volta, entendendo que ele é seu marido e que ele tinha uma aliança com você e que está restaurando essa aliança, então viva com o seu marido. Agora, ore para que o Senhor possa mudar o coração dos seus filhos, para que eles tenham e alcancem um coração como o do Senhor, capaz de perdoar. Não é? E que o seu marido também tenha sabedoria nessa condução e nessa restauração dos relacionamentos. Então, assim como ele restaurou o relacionamento com Deus, como ele está restaurando o relacionamento com você, ele também precisa trabalhar e se empenhar para restaurar o relacionamento com os filhos. Amém. Então, ore para que isso se estabeleça em nome de Jesus. Amém. Né? Pastores, bom dia. Eu mando um abraço para vocês aí. É o Lucas Eduardo, lá de Santa Inês, do Maranhão. Um abraço para você aí também. Nós recebemos aqui e mandamos um para você também, viu, querido? Obrigado pela sua audiência e estar acompanhando aí a nossa programação. Paz do Senhor, pastores. Gostaria de pedir oração pela minha mãe, que está para fazer uma cirurgia. Orem para que Deus abençoe e corra tudo bem. Fiquem na paz. É o Jefferson de Macaparana, de Pernambuco. Vamos orar assim, viu, Jefferson? Em nome de Jesus.
Ok. Paz do Senhor, peço por favor que orem pela minha vida em todas as áreas, né? Por favor, sou batizado há pouco tempo e estou passando por lutas e peço que orem, por favor, desde já eu agradeço, aqui de Belo Horizonte. Nós vamos orar sim. Aqui mandaram uma fotinha minha aqui no celular na mão, lá de DDD, de Manaus, o Bruno de Manaus lá. Né? Nós mandamos um abraço lá para ele, ele mandou uma fotinha nossa aqui. Que benção, Bruno, viu? O Senhor continue te abençoando aí grandemente. Bom dia, Shalom. Vivo sonhando que Jesus voltou e que na maioria dos sonhos, às vezes eu fico e começa a subir de repente, eu fico só. De Camaçari, a Maiara de Camaçari. Né? Como nós orientamos, é a questão dos sonhos, tá joia? Aí você me envia para a gente. Estou assistindo o programa, você ajuda muito, Deus abençoe. DDD 21 do Rio de Janeiro, amém, vocês, né? Somos nós. DDD 27, bom dia, eu desisti de viver, não acredito em Deus mais, não tenho fé. Fica aqui a minha despedida, ainda não sei como. Peço que me abençoe para que eu vá em paz, porque aqui eu não encontrei paz. A Andréa do Espírito Santo. Já tomei o remédio, só estou esperando, obrigado. Não creio que já cheguei ao limite. Eu creio, Andréa, que ainda tem muito para ser feito na sua vida. Se você está nos assistindo, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe, mesmo nós achando assim que chegou o fim, Deus tem poder para mudar todas as coisas e transformar todas as coisas. Você está no Espírito Santo, né? O que nós podemos fazer daqui é dizer que o Senhor possa intervir neste momento na sua vida, amém, possa intervir nessa situação, esteja onde você estiver. Se você tomou uma medicação para você tomando uma decisão extremamente egoísta, no sentido de, sabe, dar cabo da sua própria vida, a minha oração para que esses medicamentos não façam efeito. E eu quero dizer para você que a Clínica da Alma não pode chegar até onde você está, mas se você quer mesmo e você entende que existe um poder sobrenatural a partir do Senhor, que os homens não têm o que ofertar para você, mas Deus tem tudo para aquilo que você precisa, aquilo que você necessita na sua vida, então a clínica se coloca à sua disposição, né, para que você possa buscar ajuda e buscar alguém que possa talvez até trazer você aqui, para a gente poder ajudar você. Mas eu tenho plena convicção no meu coração que o Espírito Santo de Deus nesse momento está batendo aí no seu coração e o anjo do Senhor está acampado ao seu redor nesse momento. E nós, na autoridade do nome de Jesus, repreendendo qualquer intervenção maligna ou mesmo intervenção, sabe, humana sobre as tuas emoções. Eu tenho plena certeza que o Senhor tem poder para mudar essa atual circunstância, sabe, e abrir uma porta que você nem imagina. Então, no nome de Jesus, sabe, eu creio que tem muito mais na sua vida, né? Eu creio que tem muito mais. Eu vejo aqui a sua foto, eu acho assim que Deus tem planos que nem sequer passaram pela sua mente, pelo seu coração, né? Mas eu creio que você precisa dar um voto de confiança para você e para o Senhor, e Ele tem o poder de transformar aquilo que aparentemente parece ser maldição. Ele é especialista em tornar em bênção. Eu queria... Senhor, eu agora me identifico com essa mulher. Amém. E eu te peço perdão por colocar a solução na morte. É verdade. E quando colocamos a solução na morte, nós fazemos um pacto com a morte, rejeitando a vida e o Senhor da vida. Mas o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Amém. E eu agora, Senhor, me identifico com essa senhora agora.
Eu me identifico com ela e peço perdão ao Senhor, trazendo a reconciliação do Senhor através de Cristo Jesus. Amém. E repreendo esse espírito de morte agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, morte, eu te dou uma ordem agora, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, sai desta vida agora, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja quebrado agora a aliança com a morte, o pacto com Abaddon, seja desfeito agora e estabelecido o pacto com o Senhor da vida, Jesus Cristo, o Senhor da vida. E agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.